Vamos começar aqui os estudos do Evangelho de Cristo segundo São Mateus. E nesse início aqui desse Evangelho, que é o segundo, Marcos criou o primeiro Evangelho em 65 depois de Cristo, mais ou menos. E Mateus e Lucas escrevem os próximos, né? Em 85 depois de Cristo, mais ou menos. E nesse início aqui de Mateus, a gente tem algumas reflexões importantes. Primeiro, será que Deus criou o mundo e deixou ele aqui ao acaso, né? Para ter o destino que tivesse, de acordo com o livre-arbítrio de cada um, e não ia mais influenciar o futuro do mundo? Essa é a primeira indagação que a gente faz com Mateus, no início aqui. Ou será que existe uma programação para o mundo, uma matemática nos anos aí? Será que tem uma lógica nisso? A segunda reflexão que a gente faz é sobre os sonhos e a influência do mundo espiritual, aí os anjos, o mundo que é o céu, né, nas nossas vidas. Nós vamos ver isso na origem de Jesus com Maria e José. Então, aqui no início, a origem humana de Jesus. Mateus vai explicar a origem de Jesus nas gerações. A gente pode perceber aqui a matemática de Deus acontecendo, uma coisa que eu não entendia antes de... Nem sabia que existia isso antes de ler Mateus, né? Então, o livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E por que é dito filho de Davi e Abraão? Ele vai explicar, né? Abraão, o primeiro, né? Do povo de Deus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Isso a gente vê lá no Antigo Testamento, né? Judá gerou Farés e Zara de Tamar, aí os menos conhecidos, né? Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz de Raabe. Raabe é aquela mãe que já é conhecida no Antigo Testamento. Booz gerou Obed de Ruth, Ruth também mais conhecida, né? Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Então nós vemos aí uma linhagem de Davi, de Abraão até Davi. Depois, Davi gerou Salomão, são os reis famosos, né? Da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Tudo isso aqui está no Antigo Testamento, né? Se a gente quiser verificar. É por isso que a gente estuda também o Antigo Testamento, porque ele é um precursor do Novo, né? Ele já é o Evangelho ali, já é uma introdução a Jesus, né? Como a gente aprende nas homilias, né? Os próprios sacerdotes dizem isso. Então a gente tem também aqui, primeiro teve de Abraão até Davi, algumas gerações contadas, né? De Davi até o exílio da Babilônia, né? Que eles estão na Babilônia presos, o povo judeu, né? Está na Babilônia preso, no exílio. Então de Davi até essa prisão na Babilônia tem também um número de gerações. Olha que interessante, né? Depois do exílio da Babilônia, quando eles voltaram, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então, do exílio da Babilônia, quando terminou o exílio, até Jesus, também tem um número X de gerações. No final, ele vai concluir, né? O que é esse número aí? Assim, todas as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia são 14 também. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 também. É interessante porque na Bíblia o número 7, né, sempre fala 7, no Apocalipse tem muito, né, 7 velas, os 7 anciãos. O 7 é a completude, né? É a completude. Os 7 anciãos simbolizam todos os anciãos do mundo. As 7 pragas são todas as pragas do mundo.
O 7 significando sempre a completude, né? Aqui é um pitaco aqui de teologia, que eu não sou teólogo, mas só para reflexão da nossa leitura, né? Então a gente tem 14, isso aqui é o dobro, né? Talvez um significado aí de que é o dobro da completude humana, né? Existe algo divino aí. Talvez é algo aí a se imaginar, mas nada escrito, né? Mas de Davi, de Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio, 14, do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, é essa reflexão que eu tenho quando eu faço essa leitura aqui, dessa matemática de Cristo, que é muito clara, ele fala sobre isso aqui, né? 14, 14, 14. Mas também, indo além na reflexão, né, da matemática de Deus no decorrer da nossa história. Ele não abandonou, ele está com tudo planejado e sincronizado, né, nos grandes atos. No macro, vamos dizer assim, né? E no micro, do dia a dia, o nosso livre-arbítrio vai influenciar. Mas, claro, por exemplo, existe algo que eu vou fazer que vai influenciar na história. Se eu não fizer, outro vai fazer. Mas o meu livre-arbítrio vai me dizer se eu vou fazer parte daquele povo e daquela história ou não. Assim eu entendo, né? Pelo que eu leio aqui. Mas a história vai acontecer. Então, o principal da história vai acontecer. Que é, aqui no caso, Abraão existiria, que é esse que vai romper com o povo pecaminoso, né? E vai criar o povo de Deus. Ele tinha que existir. A gente vê também que depois vem Davi, que também tinha que existir. E na história de Davi a gente vê que é algo sobrenatural, ele ensina coisas que não existiam. De Davi até o exílio são 14, então quer dizer, o exílio também era algo previsto, né? Era algo que fazia parte do ensinamento do povo de Deus aí. Era necessário. E depois também vemos que tem até Cristo. Então Cristo também já entrando nessa matemática, né? Era algo que viria ao mundo para acontecer o que aconteceu. E aí, daí para frente, a gente vai ter também, aí é uma reflexão que a gente tem, né? Que hoje em dia, a gente também ainda é parte de uma matemática de Deus. Aí é o grande mistério, né? Como é que está hoje? Nós estamos agora em 2025, quando estou gravando esse vídeo, né? 2025. Será que de Cristo para cá tem 2025 anos? Onde é que a gente está se encontrando hoje na matemática de Deus? Aí é um trabalho para os teólogos, né? Mas é bom a gente entender isso, que existe, nada aqui está solto, né? A gente está cumprindo os propósitos de Deus. Cada um à sua forma, com o seu livre-arbítrio, mas a vontade dele vai prevalecer. Está expresso nessa matemática aqui, né? Muito obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento. Eu espero que essa clareza que eu tive aqui, com essa leitura, que também quem esteja me acompanhando aí, tenha essa sensação de que é esse filho amado pelo Pai e que a nossa história não está largada. Espero que todos tenham essa compreensão de que o Pai acompanha as nossas vidas, acompanha a nossa história. E como é dito em outras partes da Bíblia, ele conhece até os nossos fios de cabelo. Quantos são? Conhece a gente pelo nome. Então ele acompanha os seres humanos, ele acompanha as criaturas. Essa matemática aqui é perfeita, e nós vemos isso claramente. Isso não pode ser algo do acaso, como alguns querem fazer parecer normal, né? Que a Terra foi criada por acaso, que aconteceu do acaso, do universo, e a vida veio por acaso. A gente vê aqui, não só aqui, em muitas coisas, né? Manifestações da natureza de Deus, que não são coisas do acaso. E aqui, mais uma vez, né? Claramente, gerações contadas por Deus, que não são as 7 que são da completude, né? São 14. Então são coisas, talvez aí tenha esse significado 14, né? Eu não sou teólogo, mas essa completude do céu, que vem do céu para a gente. Muito obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.